Oi gente, eu sou o Roberto, esta é a Larissa e hoje nós vamos falar pra vocês o que te torna um escritor. Gente, esta é a Larissa Siriani, que tem um canal no YouTube chamado... Larissa Siriani, que eu sou muito criativa. Então, gente, não dá pra vocês errarem, tá? E a Larissa ela é escritora publicada, ela já tem 7 livros publicados no total, 2 deles foram por editoras. Aqui no Rusgeek a gente tem um que é o Amor Plus Size. Sigam a Larissa nas redes sociais e o canal dela, tá tudo aqui no box de descrição do vídeo. E também comprem o livro dela, que nós vamos deixar o link aqui na Amazon pra vocês. E comprando por ele, vocês ajudam o canal a crescer. E ajudam a Larissa a pagar a conta. Larissa. Estamos precisando, gente, por favor, compra o meu livro. E eu chamei a Larissa aqui pra gente conversar sobre o tema o que é ser um escritor. Aqui no Rusgeek a gente tem, eu vou deixar bem aqui na cabeça dela, um vídeo falando o que é ser leitor. Mentira, eu vou deixar aqui nos cards, tá? E eu queria perguntar pra você, o que torna uma pessoa um escritor? Bom, primeiro a gente tem que escrever, né? Eu acho isso muito importante. Acho que tem uma mítica muito grande de que você só passa a ser escritor a partir do momento que você publica um livro. E pra mim essa é a maior mentira do mundo. Ufa, porque eu confesso que eu me sinto muito assim depois que meu livro não vai ser publicado mais pela editora. Mas eu realmente não acho, assim. E eu comecei a pensar nisso a partir do momento em que eu percebi que você não se torna um escritor exatamente. Você se torna um autor publicado. Mas escritor, pra mim, ele tem mais a ver com um estado de espírito, por assim dizer. No sentido de, você pode não ter um livro publicado, mas ainda manter aquela rotina de escrever todos os dias, de estudar, né? De não largar essa profissão pela metade. Mas você também pode ter vários livros publicados e não escrever nada, at all. E se eu for colocar as duas coisas na balança, pra mim é mais escritor aquele que continua escrevendo do que aquele que desistiu de escrever. Desistiu, entendeu? Eu conversei aqui com vocês na tag Hábitos de Escrita, que eu acho que uma coisa que todo escritor deve ter é hábito, mas hábito é diferente de ritual. Então a gente tem que ter o hábito de escrever o tempo todo, todos os dias, em qualquer lugar, etc. E esse é um hábito que você vai adquirindo, que você vai exercitando e que não é um negócio assim que você nasceu pronto. Eu acho que também é uma coisa muito delicada quando a gente fala sobre hábito de escrever, a gente lembrar que você ter o hábito e você tentar escrever todo dia não é você ser bitolado. Né? Vamos colocar esta linha aqui, existe uma linha muito sutil que separa o eu trabalho todos os dias do eu sou obcecado com o meu trabalho. O exemplo que eu sempre digo é, você não vai, por exemplo, receber no final do mês se você for pro seu emprego uma vez por semana, né? É um pouco complicado, você vai ter todos esses dias descontados. Pra escrever é a mesma coisa. Se você escrever um dia na semana, você provavelmente vai demorar muito mais pra receber o teu dinheiro. O seu livro não vai sair se você escrever ele só uma vez por semana. Mas, da mesma forma, se você for uma pessoa completamente obcecada e não fizer nenhuma outra coisa com o seu tempo além de escrever, você não vai ter nenhuma saúde física ou mental pra conseguir aproveitar a parte boa do negócio. Então tem que ter essa diferença. O escrever todo dia e ter o hábito de escrever, pra mim, é você tentar escrever todo dia ou quase todos os dias, mas não se matar por isso. E lembrar que nem todo dia vai ser 5.000 palavras. Exato. Alguns dias vão ser 5 e tá tudo bem. Exato. E aí você chega no outro ponto que eu ia discutir, que é a gente tem que gostar disso. Porque se você é uma pessoa que não tira prazer do ato de escrever, talvez escrever realmente não seja a melhor coisa pra você. Sim, como qualquer profissão, né? Exato. Existe uma diferença entre você sofrer por causa da sua história, porque é uma coisa pessoal sua, que se comunica com o seu espírito e por aí vai, e você ter uma dificuldade muito grande e sentir que é um mar de você sentar a bunda na cadeira e escrever. Sim. Se você se sente assim, então realmente, ou você muda isso, ou você começa a pensar em fazer outra coisa. Porque senão fica, né, gente, fica um pouco difícil. E o livro também não sai. Exatamente. E tem aquela coisa, o leitor, ele sente quando um livro foi escrito querendo ser escrito ou quando um livro foi escrito forçado. É a mesma coisa quando você pega, eu sempre uso esse exemplo, que eu acho ele maravilhoso. Maggie Cabot. Não sei se você já leu alguma coisa da Maggie Cabot. Eu já li quase tudo que a Maggie Cabot escreveu. Eu consigo determinar exatamente quais foram as histórias que ela tava super afim de contar e quais foram aquelas que ela foi forçada a escrever porque alguém queria que ela escrevesse tais histórias. Insaciável. É exatamente isso. Esse é o exemplo. A gente, como leitor, percebe muito das emoções que o autor teve enquanto escrevia. Eu sempre... Quando você chora com alguma coisa, geralmente é uma passagem que o próprio autor sofreu muito. Todos os sentimentos que a gente sente escrevendo são passados pro livro. Se aquilo tá te sacrificando, de tipo, você não consegue sentar a bunda pra escrever uma página porque aquilo é uma dor física pra você, abandona. Melhor não, né? Melhor não. E, gente, lamento muito dizer isso pra vocês, mas eu acho que assim, pra você escrever um livro, você tem que ler.
E ler muito. E ler muito. E não só ler o que te interessa. Eu acho que a melhor coisa é você criar o hábito de ler de tudo. O que não significa que ler determinados livros ou não ler outros livros te torna mais ou menos leitor, mais ou menos escritor. Ah, eu nunca li a Arte da Guerra, então eu nunca vou poder ser escritor. Isso não é verdade. Nunca li, gente. Fez falta nenhuma, não. Mas você tem que ler. Agora, se você quer atuar num determinado nicho, por exemplo, eu quero escrever fantasia, ou eu quero escrever o Young Adult, ou eu quero escrever isso, o ideal é que você conheça bem o gênero no qual você está querendo escrever. Até pra você ver o que já foi feito. Exato, pra não cair em certas armadilhas e você conhecer as estruturas literárias e tal, pra você poder trabalhar. Então, assim, eu que gosto de escrever fantasia, eu vou ler mais fantasia, mas eu vou ler outras coisas também e eu vou ter o hábito de ler. Sim, e acho que é muito importante a gente valorizar essa leitura de tudo, você ler fora do seu gênero também, porque tem tanta coisa que a gente aprende sobre escrita, que a gente aprende sobre construção de personagens, a gente aprende sobre construção de narrativa com outros gêneros. E que você só vai aprender lendo. Sim, né? Porque a partir do momento que você começa a ler, tanto por hábito, quanto também com uma leitura mais crítica, aquele olhar de autor, você começa a perceber certas coisas dentro dos livros que você consegue aplicar na tua própria escrita. E isso é uma experiência que não importa o quanto você estude, se você não tem essa coisa prática de você receber aquilo pra poder produzir, você não vai conseguir reproduzir aquilo. Exato, então tome cuidado com essa romantização que a gente romantiza muito o ato de ser um escritor, a profissão de ser um escritor. Gente, se você não gosta de ler, vá fazer outra coisa. E aí a gente chega nesse ponto. Não romantizar a profissão de escritor ou achar que, né, ser escritor é uma profissão melhor do que outra profissão e tal. Vou contar pra vocês, gente, metade do meu dia passa de pijama, chorando porque eu tenho prazo pra cumprir, chorando porque não tá ficando do jeito que eu quero, chorando porque eu tô de TPM, enfim. Existem tantas coisas que influenciam no nosso trabalho e é tão não o que se espera, sabe? Aquela figura solitária do escritor que fica lá fumando seu cigarrinho, escrevendo de frente pra praia, não existe. Às vezes você tá escrevendo dentro do ônibus, no celular, porque é o tempo que você tem. Pode até existir em algum lugar, mas não é a norma. Não é aqui, né, gente? Definitivamente não é na minha casa. Gente, e aqui no Brasil, vamos ser sinceros, né? A profissão de escritor não é lá considerada uma das mais valorizadas, não. Nem das mais rentáveis. Então tenha isso em mente também, você que quiser ter a profissão de escrever, né? De ter o hábito de escrever como profissão, tenha em mente isso. E outra coisa, acho que a última coisa que a gente podia indicar pra vocês é estude, se profissionalize. Não tenha medo da profissionalização do escritor. Não ache que só porque você tá estudando a respeito de como construir personagens, como construir uma história, que você tá lendo materiais de não ficção sobre escrita, isso não vai te tornar um escritor pior. Isso não vai usurpar ou prostituir a sua arte. Isso vai enriquecer o seu trabalho. É muito importante que você, enquanto escritor, esteja preparado para consumir muitos quilos de conselhos de escrita e esteja preparado pra ouvir pessoas que sabem mais do que você e ter humildade também, né? Exato, tem que ter humildade. Tem que lembrar também que o método que você usa pode não servir pra outra pessoa. Então, quer fazer um curso de escrita criativa? Vai na fé. Se é um negócio que vai te enriquecer, ótimo. Se você acha que não é um negócio que vai te enriquecer, não faça. Mas tente criar esse hábito de sempre estar estudando, sempre estar procurando dicas e informações e coisas, porque isso com certeza vai enriquecer seu trabalho. Com certeza. Larissa, muito obrigado pela sua participação. Não se esqueçam de seguir a Larissa nas redes sociais. Não se esqueçam de comprar o livro da Larissa no também. No link deles, pra dar dinheiro pra todo mundo. Pra dar dinheiro pra mim, pra Gabi e pra Larissa, tá? Fiquem de olho aqui. Se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. Deixem seu joinha no vídeo. Não se esqueçam de clicar no sininho para não perderem nossas notificações. Comentem o que vocês acharam. E até a próxima. Tchau, tchau.